Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa aula de revisão para a prova que vai acontecer domingo, agora dia 22. Antes de começar, eu queria pedir desculpa a vocês que eu pus informação errada lá no fórum, que a atividade online não vai ser não, vai ser prova mesmo, tá legal? Peço desculpas, não entendi errado algumas informações, mas está corrigido aqui. Então domingo vai ter prova, mas fiquem tranquilos, vamos fazer essa revisão aqui e assistindo esse vídeo, acompanhando o fórum que está aberto lá na plataforma sobre a unidade G, todo mundo vai fazer uma boa prova, tá legal? Então preste atenção nos pontos que eu vou ressaltar nesse vídeo aqui, dê uma estudada na apostila que vai dar tudo certo, tá legal? Com relação à prova de domingo, tem questões discursivas, tem questões de marcar. Com relação às questões de marcar, preste atenção. Boa parte delas vai ter, mais de uma questão vai estar certa, tá legal? Então se vocês estiverem lá vendo a questão objetiva de marcar e ver que tem mais de uma certa, marque todas que você achar que estão corretas, tá bom? Não marque só uma não, marque as que você achar que estão corretas, ele vai avaliar aqui. E o tema da prova, gente, é a unidade G, que trata da literatura contemporânea portuguesa, a literatura pós-74, digamos assim. Por que literatura pós-74? Em 1974, aconteceu em Portugal um evento muito importante, chamado a Revolução dos Cravos. Essa revolução que aconteceu em 74 derrubou a ditadura que existia em Portugal durante quase todo o século XX, que foi comandado ali por Oliveira Salazar. Oliveira Salazar foi ditador de Portugal durante boa parte do século XX. E no finalzinho ele já tinha morrido ali na década de 70 e quem assumiu foi o Marcelo Caetano, mas mesmo assim continuava aquele modelo de ditadura que governou Portugal. E em 1974 houve uma revolução dentro do próprio exército português que derrubou esse governo de Marcelo Caetano e deu início a um novo processo, um novo período de redemocratização de Portugal. Essa Revolução de 74, conhecida como a Revolução dos Cravos, foi importante não só para a história de Portugal, a história política contemporânea portuguesa, mas também foi muito importante para a literatura portuguesa. A literatura portuguesa ela pode ser dividida, preste atenção nisso, é importante, ela pode ser dividida em antes de 74 e depois de 74. Então, tão grande foi a influência que esse evento, essa Revolução dos Cravos, teve na literatura. Você tem uma literatura pré-74, que é um período ali, aquele período do neorrealismo, que a gente estudou na unidade passada, na unidade F, e nesse período pré-74, esse estilo neorrealista estava entrando em decadência, e a gente tem o período pós-74, que é o período onde a literatura assume sua forma pós-moderna, pós-colonial. A gente vai ver aqui algumas características dessa literatura pós-moderna portuguesa. Então a gente vai ver, a partir de 74, surgir uma nova literatura portuguesa, novos autores que vão trabalhar com estética diferente, vão fugir daquele neorrealismo, embora ainda influenciado por ele, em grande parte, mas vão fugir daquele neorrealismo, vão começar a trabalhar formas literárias híbridas, polifonia, textos fragmentados, fragmentação, tudo isso características da literatura chamada pós-moderna, que é a característica típica dessa literatura pós-74 portuguesa. Leiam com bastante atenção aqui na unidade G. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui na página certa para eu dizer a vocês o que vocês devem ler. Pronto. Leiam esse capítulo 17 da unidade G, que fala da literatura portuguesa contemporânea e fala um pouquinho sobre a Revolução dos Cravos, a importância que ela teve para a literatura portuguesa. E aí vocês vão conseguir fixar, mas fixe bem essas questões. A importância de 74, que mudou a literatura portuguesa é pré-74 e pós-74. O modo como essa literatura passou a ser pós-moderna, ou seja, ela passou a trabalhar com fragmentação, com polifonia e tudo mais. E o modo como essa revolução, de fato, ela afetou todos os aspectos da vida portuguesa. Ela não foi uma revolta política isolada, não, de maneira nenhuma. Ela afetou, de fato, a vida social portuguesa. Então, dê uma lida com atenção nesse capítulo 17 e vai dar tudo certo.
Outro ponto que eu queria ressaltar aqui da literatura portuguesa pós-74, que é muito importante, vocês vão encontrar aqui no capítulo 18 da apostila da Susan Aparecida, é a questão que começa a surgir em Portugal uma literatura existencialista. Presta atenção nesse termo, gente. Dá uma olhada lá no capítulo 18 da apostila, ver o que é existencialismo, e a influência que esse existencialismo teve na literatura portuguesa. O que é existencialismo, gente? Existencialismo é uma corrente filosófica atribuída, criada por um escritor dinamarquês chamado Kierkegaard, Søren Kierkegaard, né? Não precisa decorar esse nome agora, não. O nome é muito difícil, né? Mas enfim. E essa corrente ela foi muito influente no século XX. Né? Então você tem nomes muito conhecidos, como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, né? Que eram filósofos e escritores que eram existencialistas. E em Portugal, a gente teve uma série de escritores que enveredaram pelo existencialismo, né? Como Virgílio Ferreira, como Agostina Bessa, José Cardoso Pires. A gente tem vários escritores portugueses que fizeram uma literatura existencialista. E o que é essa literatura existencialista? A literatura existencialista ela lida com personagens, né? E esses personagens eles são vistos de um ponto de vista individual, individualizados. O grande conflito dessa literatura é do personagem individualizado em choque com a comunidade, em choque com o universo ao redor. Deixa eu ler um trechinho aqui da Susan Aparecida, está na apostila de vocês, tá? Capítulo 18, página 123, que eu acho bem interessante aqui para a gente fixar bem. A Susan Aparecida diz o seguinte, vocês podem acompanhar aí na apostila. Assim, não é mais o grupo social o foco da questão, mas o indivíduo e suas relações pessoais e sociais, pensando justamente no sentido da liberdade. Os protagonistas das obras de cunho existencialista são geralmente pessoas que se destacam pela sua individualidade, diferença, em relação ao meio social. Elas problematizam as relações tradicionais, o ambiente em que elas ocorrem e que as mantém, a mentalidade coletiva que as oprime e o caráter fundamental da memória e da reflexão moral para que as questões existenciais sejam resolvidas. Não, veja que há um foco gigantesco no personagem como indivíduo. O existencialismo é isso, gente. Ele analisa a vida humana, não tentando definir ser humano através da essência do ser humano, não. Ele tenta definir o ser humano através da sua existência. O ser humano ele é existência. E ele é, acima de tudo, livre. Ele é responsável pelas suas escolhas. Ele é livre, possui a liberdade da existência. Então, o indivíduo na literatura existencialista, de um Virgílio Ferreira, de um Agostina Bessa, é esse indivíduo que lida com a sua liberdade, sempre em choque, talvez, com a sociedade, com a comunidade. Então, preste atenção nesses aspectos também. Hoje tem um fórum lá aberto na plataforma, vou discutindo isso um pouquinho melhor. É uma questão difícil, eu sei, não é fácil. Então, vocês vão lá tirando dúvidas também, que a gente vai discutindo essas questões do existencialismo. Tá legal? Terceiro ponto que eu queria ressaltar aqui para vocês, dessa literatura contemporânea portuguesa, é esse ponto que está aí definido. Deixa eu procurar aqui para vocês, só um minutinho. No capítulo 19 e 20, que trata do pós-colonialismo, da literatura pós-colonial. O que é essa literatura pós-colonial, gente? A literatura pós-colonial é a literatura que começou a ser feita em Portugal, no período posterior ao fim das colônias, ao fim da colonização portuguesa. Até 74, gente, Portugal tinha muitas colônias na África. Angola, por exemplo, era uma colônia de Portugal. Guiné-Bissau era uma colônia de Portugal. Moçambique era uma colônia de Portugal. E aí, no período entre 1961 e 1974, ocorreram as chamadas guerras da independência desses países. Esses países começaram a fazer guerras coloniais para ter a sua independência, se livrar da colônia, do colonizador, que era Portugal. E eles tiveram sucesso. Até 74, todos esses países já eram independentes. E após 74, gente, começa a surgir uma literatura que vai se preocupar com essas questões coloniais. Você tem, tanto na África como em Portugal, você tem escritores africanos
angolanos, moçambicanos, que tratam dessa questão do colonialismo, do pós-colonialismo. Em Portugal também você tem vários escritores que lutaram nas guerras coloniais, né, que também vão tratar dessa questão. Em Portugal, por exemplo, a gente tem o António Lobo Antunes, que é um escritor bem importante, contemporâneo português, né, começa a publicar sua obra a partir de 74, a partir de 74 não, desculpe, desse período pós-colonial. Né. Então, o Antônio Lobo Antunes ele participou dessas guerras portuguesas, dessas guerras coloniais, essas guerras da independência, pelo lado português, claro, ele era português. E quando ele voltou das guerras, ele voltou trazendo essa experiência da guerra, da desolação da guerra. Então, o mundo do Antônio Lobo Antunes é esse mundo da fragmentação, esse mundo da desestruturação do Império Português. Então ele escreveu livros como A Memória do Elefante, Os Cruz dos Judas, O Conhecimento do Inferno, que são livros onde você tem uma mistura de ficção com memórias, você tem um narrador, geralmente em primeira pessoa, mas a narrativa é muito fragmentada, ele vai trazendo ali várias vozes, vai misturando várias vozes, uma literatura bem original, bem diferente. É difícil também, né? A leitura do Lobo Antunes, uma leitura fácil, mas ele traz toda essa visão do mundo pós-colonial. Literatura pós-colonial é isso, gente, é uma literatura que trata do mundo, daquele mundo lusófono, daquele mundo em língua portuguesa após as guerras da independência. Aprendam isso aí direitinho. A literatura pós-colonial é essa literatura que trata do mundo após a independência das colônias africanas, né? Após a independência de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Então, tanto na África como em Portugal, a gente tem escritores pós-coloniais. Antônio Lobo Antunes é um exemplo mais conhecido em Portugal. Na África, a gente tem, por exemplo, Mia Couto, conhecido também, que trata dessa questão do pós-colonialismo, das guerras da independência dos países africanos. Vamos lá, vamos encerrar essa aula de hoje por aqui, nesses 3 tópicos, tá certo? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Revolução de 74, literatura pré e pós-74, a literatura existencialista, que começa a aparecer após 74, né, na literatura contemporânea, que trabalha o indivíduo, ressalta o indivíduo contra a coletividade, a existência humana, a liberdade humana e tudo mais. E essa literatura pós-colonial, que lida com os temas da contemporaneidade dos países de língua portuguesa após as guerras da independência, que aconteceram ali na década de 60, 70 do século passado, do século 20. Tá legal? Então vamos encerrar essa aula de hoje por aqui. Amanhã eu posto uma nova aula onde eu vou falar um pouquinho sobre Saramago, tá bom? Que é outro tema que cai na prova. Então, vamos ficar por aqui por enquanto. Vejam esse vídeo, acompanhem o fórum, tá bom, gente? Eu estou postando coisas lá constantemente no fórum. Nós estamos postando coisas constantemente no fórum sobre o conteúdo da prova. E fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. A prova vale 4 pontos, vocês já sabem, né? 6 pontos são daqueles exercícios que vocês já fizeram. A prova vale 4 pontos. E vão estudando. O conteúdo pode ser um pouquinho complicado, mas tirando dúvidas lá no fórum dá tudo certo. Tá legal? Muito obrigado, meus amigos, e até amanhã. Amanhã eu posto um vídeo novo, tá bom? Tchau!